apóstolo Artilano, esse primeiro momento que contou-nos um pouco da sua história e a vida ministerial propriamente dita aqui em Sergipe e fora do estado. Como é que tem sido? Essa é uma outra faceta da nossa história, pastor. Desde 94, dezembro de 94, foi quando eu recebi a imposição de mãos de um presbitério na liderança de Valnice Milhomens, a quem eu tenho eterna gratidão a Deus pelo que eu recebi de Deus através da vida dela. Eu hoje, ministerialmente falando, eu não ando com ela, andei 10 anos, mas mesmo não andando com ela já há alguns anos, eu a tenho em autoestima no meu coração. E como muita uma gratidão. referência, né? Sim. Valnice Milhomens. Quem me vê ministrar e vê a Valnice ministrar, não pode negar que eu andei com ela. Então eu absorvi muito de Deus através da vida dela. E na minha concepção, Deus a usou para marcar o evangelho no Brasil. É verdade. Um tempo antes dela, uma coisa, e depois dela, outra coisa. Inclusive, eu reputo como responsável por essa abertura do ministério feminino no Brasil, Valnice Milhomens. É verdade. Deus a usou para quebrar preconceitos, barreiras, ok. Então, em 94, eu estou comendo parte da minha história, porque, por exemplo, foram 13 anos de PIBA, e nesses 13 anos de PIBA, um povo que eu sou apaixonado, deixa eu falar aqui, olhando aqui, ó. Você que é da PIBA, eu continuo apaixonado pela PIBA. Interessante que eu sempre sonho com a PIBA, porque os meus 13 anos de PIBA foram intensos, muito intensos. Eu vivi assim, de forma que eu sabia viver, de forma intensa ali. Com 30 dias que eu estava em Aracaju, eu comecei a fazer parte de um grupo musical liderado por um casal de pastores americanos, pastor Cleito e dona Lita, que era de Oklahoma, estava aqui em Sergipe. E em 2 anos nós viajamos o estado de Sergipe todinho, ministrando em todas as igrejas, sobretudo batistas e outras igrejas, de maneira que a minha vinda para Aracaju foi maravilhosa. Eu era lá um guitarrista, cantava, enfim, neste grupo durante 2 anos, liderados por esse casal de americanos. E foi ali na PIBA, pastor Antônio, que Deus começou eu diria assim, a direcionar dentro de mim, nesta área de chamado ministerial, eu diria um viés que eu considero talvez o principal na minha vida. Porque o pastor sabe que na vida de um chamado, alguém que tem um chamado ministerial de Deus, ele pode atuar em várias frentes. Em várias frentes, né? É verdade. Tem alguns que atuam de forma tão específica, mas às vezes ele atua em várias frentes. E hoje eu ensino a palavra, eu prego, enfim, eu cumpro o papel ministerial, pastoral, apostólico, viajar e estabelecer fundamentos aqui e ali. Mas assim, há um trilho em mim que eu não posso negar, e quem me conhece eu acho que pode assinar embaixo, que é a adoração. Essa. Quando eu falo de adoração, obviamente, eu não estou falando de música em si. Eu não estou falando simplesmente de música, ritmos, melodias, não. Eu estou falando de ter um entendimento profundo do que é ser um adorador, do que é a adoração e esse trilho da adoração. Então, foi na PIBA, foi na primeira igreja Batista de Aracaju que Deus começou a trabalhar comigo nesta linha. E teve tempo na primeira igreja que eu chegava em casa no final do culto no domingo à noite e eu ficava em pé com a cara na parede e muitas vezes eu tinha visões que naquela época não se pensava. Por exemplo, quando se vê hoje ministério diante do trono com 1,5 milhão de pessoas, numa concentração de 1,5 milhão de pessoas, é algo extraordinário. Não é verdade? É verdade, verdade. Eu via isso, pastor. Eu via isso. Eu estava na PIBA. Eu via isso, eu chorava. E não tinha diante do trono como referencial. Não tinha. Era algo que estava por vir. Ardia dentro de mim. Aquilo ardia dentro de mim. E era um negócio que eu falei, meu Deus, o que é isso? Então,
como o diretor de música da primeira igreja batista de Aracaju era o diretor de música do conservatório, então havia uma influência musical na primeira igreja muito positiva, porque muita gente da primeira igreja estudava no conservatório. Tanto que tinha um bom coral, tinha uma orquestra sinfônica, o meu querido amigo Rivaldo Dantas, que o irmão também conhece. Perfeito. Então aquilo começou a me despertar, só que por razões que não vem o caso, muita coisa que eu comecei a sonhar e a desejar, eu comecei a me frustrar dentro de mim por conta da impossibilidade de vir a acontecer. Mas ali dentro Deus começou a trabalhar comigo nesta área, de maneira que de repente chegou um momento que eu me vi à frente do meu tempo, na área da adoração. E foi quando eu comecei a viajar, isso mais para o final da década de 80, eu comecei a viajar com um grupo musical que nós formamos, realizando congressos de louvor e adoração em vários lugares e cidades e estados do Brasil. E muitas vezes eu ouvia, por que você não forma um ministério interdenominacional para trabalhar nesta área? E na época não era o que eu desejava, não era o que eu queria, entende? Por quê? Porque o que aconteceu mais tarde com a Igreja Batista Lagoinha em Belo Horizonte, pela influência do Diante do Trono e da igreja no Diante do Trono, eu desejei isso para Piba. Eu estou abrindo aqui de forma pública, né? Eu desejei isso para Piba. Ok. Em 94 foi quando tomei conhecimento de que a Valnice estava estabelecendo igrejas. A apóstola Valnice. De 87, que foi quando ela voltou da África, como missionária batista da África, estabeleceu o ministério Palavra da Fé. Palavra da Fé. Sede em Recife. Começou a realizar congressos em vários lugares do Brasil. E onde era possível estar, eu estava lá, com um gravadorzinho, fita cassete, gravando tudo e comendo. Não é? E aquilo começou a revolucionar a minha vida, a fazer uma revolução, de maneira que até pejorativamente eu fui chamado de Valnicete, essas coisas, né? Mas eu estava com fome de Deus, eu tinha fome de Deus, eu tinha muita sede de Deus. Tem adolescentes daquela época, que talvez estejam me ouvindo aqui agora, da Piba, que pode testemunhar disso. Vigílias que nós fizemos com adolescentes e com jovens da Piba, onde havia uma manifestação poderosa de Deus, de uma unção de riso, em um contexto de uma chamada igreja tradicional. Estava lá tocando, adorando o Senhor, e daqui começava a rir, me acabando de rir, porque a glória do Senhor tomava conta da gente. E eu ficaria o tempo aqui, nossa, é pequeno para descrever isso. É verdade. É pequeno. Resumindo, em 94, e aí, de 90 a 94, rolou muita coisa que nós precisamos de um outro programa específico só para isso. Então, em 94 foi quando nos filiamos ao Ministério Palavra da Fé. Começamos a caminhar com a Valnice. Eu me desliguei da Piba. E ali nós passamos um período em jejum e consagração, sendo treinados. E no final desse treinamento veio então a unção pastoral, naquela ocasião. Só para o pastor ter ideia, no dia que antecedeu a nossa unção pastoral, nós ficamos 4 dias em jejum só na água, em um local fechado, e muitas vezes a simples leitura de um texto bíblico, não somente eu, mas era para todos que estavam ali, nós desejávamos que a terra se abrisse e nos engolisse. Tamanha era a presença de Deus, o temor de Deus. A simples leitura. A simples leitura. Eu me recordo quando a apóstola Valnice pegou as cartas de Paulo a Timóteo para ler, as cartas apostólicas. Simples leitura. Meu Deus, parece que Deus estava em pessoa. Então nós vivemos momentos assim poderosos de chacoalhar a gente por dentro e por fora. E aí nós caminhamos 10 anos, naquela ocasião, pastoreando a igreja chamada igreja, que hoje é INSEGEC, Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. A princípio, Igreja Palavra da Fé. Começamos na visão celular e, por razões também que eu não venho ao caso de escrever aqui, em 2004, debaixo de uma convicção em Deus, por conta do chamado para a adoração, nós tivemos uma conversa, eu e minha esposa, com a apóstola Valnice, e
com aquelas palavras de Deus para Abraão em Gênesis 12, ela nos abençoou e nos liberou do compromisso que nós tínhamos com a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. Entendi. Com aquelas palavras. E eu estou dando essa ênfase aqui porque eu já ouvi pessoas dizendo, saiu em rebelião, as pessoas não conhecem a história, não né? conhece, é não, verdade. não, de jeito nenhum. É tanto que ainda hoje eu tenho muito carinho, respeito e amor por ela. Resultado, a partir dali nós começamos então um ministério debaixo de uma convicção de que Deus estava nos dando, cujo nome é Ministério Levantadores de Altar, que tem 3 pilares: forte ênfase na adoração, ensino da palavra e intercessão profética. Deus deu à minha esposa um chamado para a intercessão profética. Que bênção. Né? Muito forte. Nós estávamos em um determinado lugar, uma pessoa que não nos conhecia, nunca tinha nos visto. Essa pessoa era uma professora do Betel brasileiro, que o irmão deve conhecer. Conheço, sim. E ela então vira para minha esposa e diz, o Senhor está dizendo que separou você para que seja intercessora pela casa de Israel. Na ocasião, nós não tínhamos entendido muito bem, e ela falou outras coisas mais, tal, e aí depois entendemos que essa casa de Israel, na verdade, que Deus estava se referindo, era a igreja. A igreja. E de fato, hoje há um peso, quem conhece minha esposa sabe, há um peso de intercessão no coração dela pela igreja. Não a igreja em si, local, Sim, mas a igreja. mas o corpo de a igreja. Cristo. Há um peso de intercessão muito grande, há um compromisso de intercessão muito grande, e ela mantém isso firme há 22 anos. Que bênção. E a mim ela chegou e disse, e o Senhor está me dizendo que separou você para preparar a igreja na adoração para o arrebatamento. E eu me assustei. Porque era coisa grande demais. Eu nunca disse isso de forma aberta. Estou dizendo isso aqui hoje. Estou dizendo aqui hoje, aberto. Adoração para o arrebatamento. E hoje, o que eu entendo? Tenho viajado pelo Brasil e até para fora do Brasil, e onde o Senhor nos dá a oportunidade, a nossa forte ênfase é levantar um altar de adoração. Porque parece um paradoxo o que eu vou dizer. Mas eu entendi que o nascimento de novo, nascer de novo, não transforma ninguém em si mesmo em adorador automaticamente. Ou seja, o fato de eu nascer de novo não faz de mim um adorador automaticamente. Aí eu gosto de perguntar, existe alguma coisa impossível para Deus? E normalmente a gente ouve a resposta, não, não há nada impossível para Deus. E eu digo, Deus quis que fosse assim. O que há de impossível para Deus? Pastor, Deus não terá a sua adoração, Deus não terá a minha adoração se nós não decidirmos adorar. E como eu disse, adorar aqui é muito mais que cantar, é um estilo de vida. E você tem um estilo de vida de adorador. Né? Por exemplo, o irmão está deputado estadual até um certo período. Vai chegar um momento que vai terminar o mandato. Claro. Não é verdade? É verdade. Agora, mas o irmão não está crente. O irmão é. É diferente. Exatamente. Porque o ser fala de essência. Então, eu posso estar adorador por meia hora, 40 minutos, 1 hora, em uma reunião, mas eu posso não viver a essência do ser. Então, eu estou falando disso porque a ênfase que Deus colocou na minha vida e por onde eu tenho andado é o que eu tenho buscado ensinar. Então, hoje, eu vejo assim, que parece-me que Deus colocou na minha vida um encargo para evangelizar a igreja. Entenda que eu evangelizar? A igreja. Para levar a igreja a um entendimento profundo da adoração. Por quê? Porque Deus me fez entender que nós nascemos em uma nação, nosso querido Brasil, que existe uma forte ênfase desde a sua raiz, desde o seu nascedouro, para a adoração. Mas não adoração a Deus. Não a Deus, é verdade. Não é verdade, pastor? É verdade. Para a idolatria. Para a idolatria. Infelizmente, em algumas áreas, pelo amor de Deus, há uma pressão idólatra enorme. E o ser humano tem, na sua natureza, sim. parece que o desejo por adoração. Sim. Agora, a quem? Sim. E eis aí a necessidade de então, canalizar aí o que isso acontece? para Deus. O que eu vejo é que houve uma transferência deste espírito idólatra para dentro da igreja. Em muitos arraiais evangélicos. Tanto a pregadores como a cantores que se tornaram estrelas, artistas. Deus não tem artista.
Deus tem sacerdote. Sacerdotes. Deus tem um sacerdócio real. Deus tem uma nação santa, etnia kadosh. Meu irmão estava falando no começo do programa sobre a questão da santidade. É verdade. Né? Deus tem uma etnia kadosh. Não é verdade? Então, isso tem sido, eu estou dando ênfase para mostrar que o nosso ministério hoje, esse tem sido o foco. Por exemplo, eu estou aqui, inclusive, nessa emissora, com um programa que, na verdade, é uma escola bíblica. E o objetivo é levantar um altar mesmo no coração das pessoas, para levar a compreensão de que, como o irmão colocou e bem, está absolutamente correto, cada ser humano ele já nasce com, usando uma linguagem moderna, um software, né? Um programa dentro dele que o impulsiona para adorar. Pega um índio lá no meio da selva, um índio que nunca entrou numa escola de discipulado, escola bíblica, seja na linha evangélica, protestante, católica, seja lá em que for, ele nunca entrou, mas ele adora o sol, ele adora a lua, ele adora as plantas. Por quê? Porque é um impulso natural para adorar. E quando nós não sabemos canalizar esse impulso para adorar, aí a gente preenche com outras coisas que não tem nada a ver com a adoração. E a necessidade de trabalhar essa adoração para quem de fato tem o direito a ela, que é Deus, dá trabalho para muitos entenderem esse caminho. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência no Estado de Israel. Estamos chegando já perto do final, mas as suas viagens para Israel, as suas experiências, que tem a nos contar das experiências que tem tido com o Estado de Israel e esse momento que estamos vivendo. É muito curioso que eu nasci em 60, março de 60. Portanto, agora março eu completei 58 anos de idade. E é curioso que com 7 anos de idade, eu me lembro da Guerra dos 6 Dias. A reconquista de Jerusalém, 14 de maio de 1948, foi o estabelecimento do a criação do Estado de Israel. E em 6 de 7 de 67 foi a reconquista de Jerusalém e Jerusalém, comandado por um comandante israelita chamado Moshe Dayan. E como meu pai recebia jornais na época, então eu me lembro dessa história. E desde muito cedo, porque eu comecei a ler a Bíblia com 7 anos de idade. E na Bíblia, naquela ocasião, o que mais mexeu comigo foi a história de Israel, destacadamente Davi. Era assim, quem mais eu me identificava. Muito bem. Hoje, Israel, Deus me deu a oportunidade de ir várias vezes a Israel. Eu tenho vontade de comprar uma casa em Israel. Eu tenho vontade de morar em Israel. É o lugar mais seguro da terra, Israel. Apesar dos conflitos que acontecem lá, é mais seguro que o Rio de Janeiro. Não, mais seguro que Aracaju. Mais seguro. Muito mais seguro. É verdade. Mas para mim, assim, dentro do tempo que nós temos, a experiência mais extraordinária que eu tive indo a Israel é que, conhecendo a Bíblia, eu não me acho um profundo conhecedor, mas a essa altura eu li a Bíblia tantas vezes já, e entrar em Israel e você andar sobre as páginas, pisar no lugar onde os fatos aconteceram, os fatos históricos narrados neste livro. Meu Deus. Chegar ali e pegar, assim, por exemplo, um guia turístico que fez curso na Universidade Hebraica para turismo, e ele não é nem messiânico, como chama lá em Israel, ou seja, não é convertido ao cristianismo, e ele então ele chega e diz assim, aqui neste lugar aconteceu tal fato. E enquanto ele está falando, você tem dentro de você a palavra escrita. Meu Deus. E essa palavra escrita, ela quase que se personifica na sua frente. Isso para mim é uma experiência que não tem preço. É fabuloso. Fora isso, né, muitas outras coisas, estar em Israel é um prazer como se eu estivesse na minha casa. É como se eu estivesse entrando assim, na casa dos meus pais. É como se eu estivesse voltando à minha raiz. Sabe? É algo assim que mexe com as nossas entranhas. Eu disse para um pastor, estudioso da Bíblia, doutor na área de estudo bíblico e tal, e ele disse, essa coisa de Israel e tal, e ele disse, pastor, faz uma coisa, dê uma chance a você mesmo. Faz uma coisa, vá a Israel. E quando você voltar, com o conhecimento bíblico que você tem,
inclusive falando hebraico ele, grego. Vai, Israel, pelo amor de Deus, e por favor, quando voltar, faça contato comigo. E me disse, é impossível. Alguém que conheça um pouco desta palavra, entrar Deus. naquele lugar e voltar o mesmo. É impossível. Meu irmão, olha, dá vontade de não voltar mais. Eu vivi um pouco dessa experiência. É algo que transcende a capacidade de comentar e de argumentar. É verdade. Eu me lembro que a guia chegava e dizia, esqueça o que você está vendo. Vamos voltar a 2000 anos. E aí, quando começava... descrever. Meu Deus do Uau. céu, não tinha quem se segurasse, meu irmão, não tinha. Essa é uma experiência tão marcante que marcou muito a minha vida, as vezes que eu tive. Eu tive 2 vezes. A primeira eu estava concluindo o bacharelado e fui com reitores, com professores. Foi algo extraordinário. A segunda foi no final do mestrado. E aí, pelo amor de Deus, é de desabar. Realmente é uma experiência que não tem como a gente não voltar de lá impregnado com algo maravilhoso. É a gente conhecer a Bíblia e quando chega lá, mergulha nela. Uma outra experiência, pastor, bem rapidinho. Eu sei que nós estamos ali no final. Que eu tive, assim, que me marcou, porque eu me lembro que naquelas reuniões da Donep, eu vi o irmão, de alguma maneira, tocar no David Young Show, dos movimentos de oração. Exatamente. Se pastor lembra, eu já ouvi palavras suas. Sim, naquelas reuniões. Falei bastante sobre isso. Eu encontrei com ele em Israel. Eu tive a oportunidade de ir na igreja sendo dele. Um pregador, pelo amor de Deus, a terra tremeu. Pastor, eu estive na igreja dele. Meu pai. Eu estive na Coreia. Eu estive em Seul, na igreja dele, e participei de um momento de oração na madrugada, às 4 horas da manhã. 4 da manhã começa o culto. Meu Deus, que coisa poderosa. É algo. Eu fui lá na montanha da oração. E de lá peguei o telefone, liguei, orei com minha esposa de lá, da montanha da oração. Que foi uma experiência assim poderosa por conta aquele livro, A Quarta Dimensão. A Quarta Dimensão. Que a gente lê, está tão distante, mas quando você pisa no lugar, que coisa maravilhosa. Olha, pastor Tirano, apóstolo Tirano, nós vamos ter que voltar um outro dia, porque eu acho que abrimos a porta para um assunto que eu sou apaixonado, tá certo? O tempo concluiu. Eu quero agradecer do fundo do meu coração, já há alguns dias que a gente tem tentado manter esse contato para fazer um programa. Não tenho dúvida que esse programa está impactando a muita gente fora do Brasil, em vários países que acompanham esse programa. Eu quero mandar um abraço a todos e nós vamos marcar outro dia. Eu quero passar a palavra para as suas considerações finais e breve vamos ter um outro momento para continuar conversando sobre essas experiências que simplesmente são alimentos para aqueles que estão assistindo. Amém. O nome do programa é Novo Milênio com Cristo. Com Cristo. E isso pode ser de uma forma tão pessoal. Nós podemos aqui tornar isso muito pessoal. Pode ser um novo dia na sua vida com Cristo. Não receba apenas pelo que você está ouvindo. O desafio da nossa parte para você que é esse. Agora mesmo, onde você estiver, se você estiver no lugar que você possa fazer isso, se tranca com Deus, diga assim, Deus, se isso é verdade, tudo que eu ouvi aqui nesse programa, tudo que foi dito é verdade, toca na minha vida, eu quero experimentar esse toque. Você pode ter certeza que Ele está interessado em fazer isso e você vai descobrir que vai ser um novo dia na sua vida, um novo tempo na sua história. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Maravilha. Do mesmo jeito que Ele está aqui conosco, Ele está aí com você. Se você mexer um pouquinho de lado, vai tocar nele. Está mais perto de você do que o ar que você respira. Deus te ama, apegue-se a Ele e a felicidade chegará para ficar na sua vida. Deus te abençoe, muitíssimo obrigado e que a bênção do Senhor seja abundante na sua vida e em toda a sua família. Fiquem com Deus.